Roberta Gomes mandou o portfólio aqui pra gente e disse o seguinte: Bom dia, Marco. Eu trabalho com ilustração há 7 anos. De 3 anos pra cá, eu ando estudando bastante artistas da indústria de games porque busco entrar nesse mercado. Esse ano eu coloquei em prática o projeto de focar o portfólio nisso. Queria saber, na sua visão, baseado nas 3 últimas peças, o que eu poderia mudar para melhorar na execução de artes futuras e também o que tu acha que eu posso melhorar na finalização delas. Ainda estou descobrindo processos que me agradam mais e testando passos. Muito obrigada. Beleza. Vamos lá então dar uma olhadinha nessas últimas 3 imagens da Roberta. O seu intuito é trabalhar com splash? Tem algum foco mais específico, Roberta? Porque para jogos pode ser muita coisa, né? Se for só uma ilustração para jogos, tem muitos caminhos que você pode seguir, né? Nossa, ficou bem legal, hein? Eu gosto muito de Splash. Algumas de Runeterra me interessam e Valorant também, mas eu não fiz nada de portfólio no estilo Valorant ainda. Tá bom. Bom, eu posso falar sobre finalização para Splashes especificamente, porque eu acho que tem algumas ideias bem interessantes, só que eu acho que dá para mexer em algumas coisas, com certeza. Acho que essa aqui não tem muito a ver, né, com Splash. Eu acho que o resultado dessa aqui, ela não tem muito a ver. Acho que até o desenho dela tá um pouco distorcido demais, assim na questão da perspectiva, de, por exemplo, a própria guitarra tem uma distorção só nessa parte final aqui, sabe? Tipo, ela do nada ela cresce bastante, assim. E a própria perna do personagem, ela não me parece que tá indo para um quadril para depois conectar no tronco. Eu sinto que essa perna dele, até pela forma que foi desenhada, ela já tá indo direto pro tronco, ele não tem muita perna. Então, eu acho que o desenho dessa aqui tá um pouco estranho comparado com as outras duas, tá? E em questão de finalização, eu vejo que essa aqui, por exemplo, tem algumas qualidades bem legais. Guitarra distorcida é rock. Não, pode ser rock. Vou até pegar um exemplo aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha nessa arte do Lucas Leibholz. A guitarra tá toda distorcida, tá vendo? Só que ela segue uma linha de perspectiva. Não é uma coisa do nada que ficou grande, assim, sabe? Tipo, não, ela segue uma distorção mais uniforme, digamos assim, tá? Acho que é um bom exemplo o trampo do Lucas, porque ele faz umas caricaturas da galera do rock. Voltando aqui, nessa aqui, que eu acho que tem umas ideias muito boas de tipo, eu acho que tá tudo aqui. A composição é uma composição que funciona para Splash, tem uns efeitos, uma questão de dinamismo que funciona bem. Na questão de acabamento final, eu acho que dá para melhorar. No cenário, eu vejo que tem ideias muito boas pro cenário, mas pra mim, nessa imagem especificamente, essa parte tá muito legal, ficou muito boa. Toda essa parte aqui, pra mim, ela me parece um pouco vazia demais. Não é nem necessariamente o acabamento, tá? Das montanhas, da árvore. Mas eu sinto que ela tá vazia. Tem um azul. O céu tá vazio completo aqui. E pra mim isso não enche os olhos, digamos assim. O jeito que você renderizou essa montanha, eu acho que também tá um pouco simples demais. E as nuvens, eu também acho que faltou uma certa referência para esses cenários. Então, já percebo que no seu portfólio, talvez dar uma estudada em cenários possa ser muito valioso para você. Porque até nesse cenário aqui também, eles estão muito simplesinhos. Até o jeito que você compõe esse cenário me dá uma sensação de que você quis meio que esconder um pouco o cenário para você não precisar lidar com ele, sabe? Vamos pegar umas refs aqui de Splash, por exemplo. Bolchain, o pessoal sugeriu. Vamos dar uma olhada no portfólio do Bolchain. Tem umas diferenças muito importantes aqui. O cenário, ele contribui muito para a história, então tem coisas acontecendo nesse cenário, tipo ação acontecendo no cenário. O render tá muito on point, assim, tá tipo perfeito o render desses prédios, a ponto de não tá chamando atenção demais, mas eles estão com um nível de informação também muito interessante, que se você quiser olhar e procurar detalhes, você vai encontrar. Então tem bastante coisas rolando no cenário que me fazem gostar bastante. E as nuvens, elas têm volume. Olha como o céu ele tá preenchido com nuvem. Mesmo as áreas que estão vazias, elas estão vazias por um motivo. Não tá vazia porque ela não quis colocar a informação. Tá vazia por um motivo de composição. Porque toda essa parte aqui, ela tá muito pesada. E aí, provavelmente, ele usou essa parte aqui para dar um respiro na composição, essa parte superior da imagem. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. E as nuvens, elas são volumosas, elas são opacas. Eu acho que no acabamento das nuvens que você pintou, elas estão muito esfumaçadas.
Nuvem não é uma fumacinha. Nuvem tem volume, sabe? Tem que pensar na volumetria dessas nuvens. Então, cenário para mim é uma coisa que você precisa começar a pensar e planejar desde cedo, até para os seus estudos, de trazer isso com mais informação, com mais narrativa, tá? E muita prática também desses elementos que você vai pintar em toda a arte para jogos. É muito comum a gente pintar nuvem, qualquer jogo. Tanto que ela vai ser, se ela vai ser estilizada ou não, não importa, mas você vai pintar muita nuvem, você vai pintar muita montanha, muita árvore. Então encontrar soluções que sejam coerentes também é bem interessante. Por que eu falei isso? Eu acho que o jeito que você pintou essa árvore, ele não tá coerente com esse universo que você tá pintando, porque o universo e essas regrinhas que você criou para a personagem, para essa área da esquerda do cenário, para mim, elas não são condizentes com essas árvores aqui, porque as regras são diferentes. Nessa coluna aqui, nesse elemento do cenário, você criou uma regra onde os elementos eles são realistas, são tridimensionais e tem transições entre os elementos que estão compondo, tem transições suaves, tem textura, e aqui parece uma árvore vetorial, parece realmente que é um recorte de artistas diferentes. A parte da esquerda e da parte da direita, saca? Então, eu evitaria e tomaria bastante cuidado com a questão da linguagem. Se você determina que você vai seguir uma linguagem para o seu render, então, a partir dessa linguagem, você destrincha ela para todos os elementos, para não gerar incongruência, tá? E agora, finalmente, falando sobre a personagem. Eu acho que o render da sua personagem, e até em várias outras regiões eu percebo que você acaba usando algumas transições suaves demais e acaba também, na sua pintura, gerando o que a gente chama de uma pintura um pouco suja, entre muitas aspas, em alguns pontos, tá? O que eu quero dizer com uma pintura um pouquinho mais suja? No rostinho dela, eu sinto que a forma que você renderizou com um pincel suave e tal, ela tá gerando algumas manchinhas em vários momentos do rosto da personagem, o que faz com que as suas transições elas não fiquem muito claras ou com uma característica de que você tomou uma decisão a respeito daquelas transições. Em alguns momentos elas me parecem um pouquinho aleatórias, essas questões de decisão nas transições. Então, estudar edges, transições, vai ser um negócio que vai fazer muita diferença pro seu trampo, assim, sabe? Então, eu vejo aqui algumas transições, ó, que elas acabam gerando muito contrastezinho e que não necessariamente elas estão respeitando a volumetria do dedo da personagem ou do rosto dela, saca? Então, eu pintaria isso aqui de uma forma um pouquinho mais volumétrica, digamos assim. Planificar um pouco esse rosto e até olhar render desses personagens aqui para você trazer um pouquinho mais de nitidez em algumas áreas de importância. Percebe como o rosto dessa personagem e as transições, elas têm uma nitidez um pouquinho a mais. Elas não estão embaçadas de forma alguma, sabe? Porque é o foco da cena. Na sua, eu sinto que as transições, tá vendo que tem umas decisões de suavizar algumas áreas, até de foco, e tudo fica meio embaçadinho? Talvez isso possa até ser um pouco da sua decisão de pós-produção, assim, sabe? De colocar, de pintar com um pincel muito suave por cima de tudo, e isso acaba um pouco estragando o seu render, sabe? Deixa eu pegar aqui uma ref e a gente vai fazer um teste por cima desse render. Mexe no Camera Raw não é uma coisa de... O que eu quero dizer é o seguinte, é uma questão de como está sendo pintado. Não é uma questão de pós-produção aqui. É uma questão de pensamento de edges, das suas transições, e o pensamento de como você pinta os seus efeitos visuais também por cima, tá? É um pouquinho diferente, eu vou tentar exemplificar aqui. Então, por exemplo, essa personagem, ela tá com o rostinho iluminado, com uma luz vinda da esquerda, certo? Só que eu não sinto a planificação desse rosto, e eu acho que dava pra gente dar um up bem legal nessa parte, que é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar pensar um pouquinho mais nos planos desse rosto. E eu vou, na verdade, o que eu vou fazer é dar uma limpada nos seus valores e simplificar eles. Eu vou agrupar um pouco esses valores. Eu acho que vai fazer sentido quando eu pintar. Vamos lá. Eu vou usar um pincel suave, mas você vai perceber que o pincel que eu estou usando, ele é suave até certo ponto, ó. Se eu passar duas vezes, você vai perceber que a distância do finalzinho desse meu pincel suave, ele não é muito grande. Ele não é, por exemplo, esse outro pincel que eu tenho aqui. Quando eu faço uma transição, ó, a distância
do final do meu valor até a forma mais opaca, ela é muito maior. Ou até esse outro aqui, ó. Ele é muito grande, a diferença. A distância do final do meu pincel até onde fica opaco, ela é realmente muito grande, tá? Obviamente eu pintei na layer errada, a gente pinta de novo. Então esse pincel aqui eu gosto bastante por causa disso. Ele é quase um pincel com transições claramente mais duras, só que ao mesmo tempo ele me permite brincar com essas duas opções, sabe? Ele me dá um pouco de liberdade. Vou até tirar esse highlight daqui, ó. Eu vou limpar todo esse valor. Vou deixar praticamente planificado o rostinho dela. Então eu vou pensar quase de uma forma geométrica o rosto dessa personagem. E acho que até em questão de valores a gente conseguiria clarear um pouquinho mais. Ou escurecer essa parte de sombra, vamos decidir. Agora, nessa transição, eu vou pensar também de uma forma bem simples. Eu vou evitar sujar os valores. E eu acho que você está num momento bem interessante para esse estudo de ads, porque o seu nível, obviamente, não é de quem está começando, né? Você já está fazendo isso há bastante tempo. Para a gente conseguir evoluir o trampo depois que a gente já está há um tempo no mercado, para mim, é mudar o pensamento de ads, assim, evoluir esse pensamento. Para mim, é um dos temas mais complexos e avançados que tem. Então, é uma parada legal, assim, de voltar. Calma que eu já volto com os highlights. Eu vou deixar todo opaco inicialmente. Depois a gente volta. Ó. Vendo o que eu tô querendo dizer? Áreas maiores, valores mais unificados e maiores. Percebe a diferença, ó? Só com essa repassadinha que eu tô fazendo, ó. Percebe como fica muito mais planificado o rosto dela? E isso que eu nem usei highlight ainda. Agora eu vou pegar esse mesmo valor aqui do highlight e vou fazer com que esse highlight percorra o rosto dela, mas também em áreas grandes, ó. Sem pequenas transiçõezinhas sujas. Cara, infelizmente sujo é o melhor termo, eu não consigo pensar em outro, tá? Nesse momento. Ó, como a iluminação tá vindo mais lateral, a gente consegue até iluminar um pouquinho o nariz dela de uma outra forma. Deixa eu testar dessa forma, se não funcionar eu volto. Eu uso muito a Smudge Tool também, viu? Eu uso... Ó, aqui, pra fazer algumas transições, eu uso bastante a Smudge Tool. Mas eu acho que é uma questão do pensamento mesmo da arte, sabe? Da hora de pintar, assim. Não acho que vai ficar legal assim, não. Está de outra forma. Porque eu acho que esse highlight ele vai ter que vir mais pra cá. Assim. E o highlight tá pro lado errado, né? Se a luz tá vindo da esquerda, o highlight não pode estar pro lado direito, né? Isso também faz bastante diferença. Essas coisinhas pequenininhas, cara.
boca dela, eu vou escurecer esse plano superior. E vou colocar uma oclusão aqui. A orelha também daria uma simplificada. Eu acho que a estrutura dessa orelha tá um pouco confusa, sabe? Não precisa ser tão complexa assim. Tem highlight na orelha, eu tiraria tudo isso aqui, ó. Pra ser bem sincero, tá? Eu tiraria todas essas formas pequenininhas aqui, ó. Vamos reestruturar essa orelha. Eu acho que dava pra fazer de um jeito bem mais simples. Pode pensar ela como se fosse uma... Tá em sombra, né, também. Se ela está vindo dali, tá em sombra, então a gente consegue fazer assim. Sugerir um pouquinho mais, sabe? E aí eu vou trazer um highlight pontual. Pontual. Mas o meu ponto de highlight mais forte vai ser o do nariz, ó. Eu não quero que nenhum valor desse rosto seja tão claro quanto esse pontinho do nariz. Porque vai ser o meu highlight mais forte, assim. Geralmente a gente escolhe um ponto para ser o mais contrastante, sabe? E evita usar o mesmo valor em outras áreas, beleza? Isso é meio coisa que ajuda bastante você até controlar os seus valores e os seus contrastes. Para você não deixar muito contraste ao longo da imagem toda. Deixa o contraste só onde você quer chamar mais atenção, sabe? O que eu tava querendo falar sobre áreas manchadas é um pouco isso. Só finalizar com uma última hard edge aqui. A qualidade de um valor tá em ser basicamente uma área grande, agrupada, com poucas oscilações e ruídos. Isso não sou eu quem fala, isso quem fala é Harold Speed, no livro Oil Painting and Techniques. Qualidade do valor, a qualidade inerente ao valor está em ser uma área grande, é alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a frase completa, mas é uma área grande com poucas oscilações e ruídos. É como se você estivesse ouvindo um solo, uma nota prolongada de um instrumento, aonde a gente não vê tantas oscilações. É uma nota prolongada. Pensa nisso. Imagina um acorde ou alguém cantando uma nota, que seria, no caso, o equivalente a um valor. Só que, enquanto ele tá cantando essa nota, ele tá fazendo vários ruídos, sabe? Tipo... por que não, né? Isso seria um valor sujo. Perfeito? Esse seria um valor sujo nesse sentido mesmo da nota. É realmente uma área onde você coloca muitas oscilações, muitos ruídos, e isso suja essa nota. Entendeu? Perfeito? Vocês gostaram, né? Eu sou um cantor, meu. Agora, um valor com qualidade inerente a ele seria a nota de um cantor profissional, onde ele consegue manter essa nota prolongada sem essas distorções que eu fiz, obviamente, porque eu não sou um cantor, né? Faz o valor sujo. Não, esse é o valor sujo. Como assim, mano? Essa é a nossa analogia de hoje. Então, sempre que vocês pensarem em valor, vocês vão me lembrar cantando. Faça um valor o maior possível, com menos interrupções, e aí vocês vão ver
até nesse feedback aqui, o que eu quis dizer. Eu exagerei, né? É óbvio, né? Claro. É legal porque esses feedbacks eles são bons porque eles mostram um caminho possível, né? Eu já falei algumas vezes, eu poderia vir aqui e só ficar elogiando, porque o trabalho de vocês já é muito legal, assim, sabe? O trabalho de vocês é lindo. Mas eu tô aqui pra fazer vocês, cara, independente de quem seja, eu tô aqui pra tentar fazer vocês melhorarem, sabe? Conseguir trampos melhores e tal. Essa é a minha função aqui. Ficar só elogiando pra vocês me amarem. Eu não tô aqui pra vocês me amarem, eu tô aqui pra vocês evoluírem. Sacou? Ó, então, a diferença do rostinho nesse local específico, né, seria essa aqui, ó. Percebe a questão dos valores e da planificação? Olha como a gente tem contrastes nessa região aqui, por exemplo, sendo que ela tá com uma iluminação diferente, ela vem meio por cima, né? Aqui, mesma coisa, ó. Olha esse highlight, como ele tá com uma forma. A gente tem tipo uns 3 valores aqui, ó, que eles não são tão necessários. A gente pode ter uma transição um pouquinho mais suave entre eles. Ó, aqui é a mesma coisa. E também com muito contraste em todos os lugares, né? A gente não consegue ter uma leitura muito legal da peça se a gente coloca contraste em todos os lugares da peça, sabe? Ó, de longe. Beleza? Então eu acho que falta, nesses casos específicos, esse pensamento que eu comentei durante todo o feedback. Quem sabe um pouco mais de referência. Por exemplo, para a orelha, precisaria de uma referência ali. Com certeza. Não só de uma referência de uma foto de uma orelha, mas como outros artistas fizeram essa orelha. Render de material também, acho que dava para evoluir um pouquinho mais. Usar transições um pouco mais duras nas texturas e nas transições de um elemento para o outro. Tem várias coisinhas assim. Se eu fosse falar e fazer um paintover a respeito de todas elas, a gente passaria bastante tempo aqui, mas não é o intuito, né? Por exemplo, na mão, eu sinto falta de você ter feito, por exemplo, a unha delas, sabe? Aqui não tem unha, por exemplo. Ó. Podia ter. A estrutura podia ter sido feita com base numa fotografia ou numa referência mais direta, que você poderia tirar uma foto e tal. São várias coisas, mas no geral, acho que a minha cantoria resumiu todas elas. Eu peguei essa porque dava para demonstrar bem, mas tá vendo aqui, ó, a mesma coisa na armadura dele aconteceu a mesma coisa que eu falei do rosto da outra personagem, na luva, toda essa região aqui, ó, contraste excessivo, mas já tá melhorando com certeza absoluta. De qualquer forma, da hora o portfólio, da hora que você tá engajada em mudar o foco. Espero que, cara, ficou longo esse feedback, mas eu espero que tenha sido útil pra você de alguma forma e bora continuar estudando que tem muita arte pra ser produzida aí, tá bom? Valeu mesmo, abriu a mente aqui. Ai, que bom. Que bom. É nóis.